Olá, eu sou a professora Vivian e a nossa aula de hoje é sobre o regime jurídico administrativo. Para que possamos adentrar no estudo da matéria, eu os convido a uma reflexão. O que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no dia a dia dos cidadãos? A ideia de regime jurídico administrativo, ela está intimamente ligada à noção de função administrativa. Partindo da reflexão que propusemos, o que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no nosso dia a dia, posso dizer a vocês que o regime jurídico administrativo, ele se consubstancia no exercício dessa função administrativa de que vamos tratar a seguir. E é importante porque condiciona o atuar da administração pública. A realidade é que o regime jurídico administrativo é o coração do direito administrativo. É através do regime que o cidadão vai ver tuteladas as suas garantias e, ao mesmo tempo, a administração vai ter estabelecidos os seus poderes para atuar nessa relação jurídica cidadão-poder público. O conceito de função administrativa é um conceito permeado por uma ideia, a ideia de dever-poder. Como esse elemento conceitual, dever-poder, é importante para a noção geral de função administrativa e do próprio regime, vamos fixar com mais detalhes o conceito de função administrativa. Função administrativa é o dever-poder operativo, exercitado em nome da coletividade e concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos contidos na norma legislativa ou na norma constitucional. Vamos desmembrar os elementos da noção conceitual de função administrativa. O primeiro elemento é a ideia de dever-poder. Por dever-poder, temos que entender que quando a administração pública age, ela age de forma obrigatória, não há faculdade, não há nenhuma autonomia na vontade do administrador público. Ele atua em face da lei, de acordo com o que o ordenamento jurídico o condiciona. Por dever-poder, portanto, temos que entender que a administração pública tem um atuar condicionado, obrigatório, não é uma faculdade, é uma obrigação de utilizar um determinado poder numa determinada situação prescrita pela norma. Passamos, então, para a proposta de operativo. A noção de operativo diz respeito a uma instrumentalização da função administrativa. A função administrativa somente pode ser utilizada na realização do bem comum. A ideia é de que a administração pública vai atuar com obrigações de fazer na busca do bem comum da sociedade. Por isso se trata de um poder estritamente vinculado ao dever de bem comum que todo administrador público deve buscar no seu atuar. Continuando o conceito, nós vamos falar de um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Esse exercício em nome da coletividade vincula o administrador público à obediência do interesse público, aquele interesse de bem-estar geral de todos, não apenas a somatória dos interesses individuais, mas aquele reflexo do bem-estar da coletividade. Toda a função administrativa deve estar voltada à busca do interesse público. Passamos, portanto, a uma boa parte do conceito já, um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Vamos aos próximos elementos conceituais. Um dever-poder concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos. Quando nós falamos isso, nós estamos nos voltando a uma ideia de finalidade. A função administrativa, ou também denominada função pública, é uma função que somente pode ser utilizada, porque demanda poder e, portanto, condiciona a liberdade do cidadão, somente pode ser utilizada na
exata medida da finalidade descrita na norma, na lei e na Constituição. Portanto, da finalidade de interesse público, de bem comum, que se pretende alcançar. Em verdade, esses elementos conceituais, eles estão muito imbricados e acabam por interagir, há uma sinergia muito grande entre todos os elementos conceituais, um complementando o outro. Por fim, vamos falar do último elemento conceitual, que diz respeito a uma vinculação ao ordenamento jurídico. Estamos a falar de um dever-poder que é exercitado em nome de comandos que estão inseridos na norma legislativa ou também na norma constitucional. Isso significa que a administração pública só pode agir secundum legem, em face da lei, em nome da lei, segundo a lei. A ideia, portanto, é que o administrador somente pode atuar buscando concretizar aquilo que está estabelecido na norma, aquilo que está estabelecido na Constituição ou nas leis infraconstitucionais. Nada mais é do que o próprio princípio da legalidade. A síntese de tudo isso seria dizer que o administrador não tem poder, ele tem deveres e, na busca desses deveres, utiliza poderes que são poderes instrumentais, voltados sempre à busca do bem comum, voltados sempre à realização do bem-estar da coletividade. Vamos então aprender agora o conceito de regime jurídico administrativo, fixando as suas principais premissas. O regime jurídico administrativo corresponde à ideia de um sistema jurídico, que nada mais é do que um conjunto integrado de regras e de princípios voltados ao condicionamento do atuar do administrador. Esse conjunto de regras e de princípios, ele vem condicionado, permeado, constituído por um binômio, autoridade versus liberdade, que se traduz no direito administrativo pelo binômio prerrogativas versus sujeições. Vamos estudar, pessoal, portanto, o conceito das prerrogativas, a primeira parte desse binômio que caracteriza o direito administrativo. Vamos lá. O regime jurídico administrativo se constitui numa relação jurídico-administrativa verticalizada. Compõe-se assim tanto pela necessidade de proteção aos direitos do particular em relação ao Estado, quanto pela obrigatória satisfação dos interesses coletivos. Como acabamos de ver, o conceito de prerrogativas, ele diz respeito a poderes especiais dentro dessa relação jurídica verticalizada que é o regime jurídico administrativo. É importante que se fixe que esses poderes especiais, eles não podem ser utilizados a não ser na exata medida do necessário. É importante que se fixe que esses poderes especiais, eles não podem ser utilizados a não ser na exata medida do necessário. O administrador, quando vai atuar, ele utiliza de poderes instrumentais, condicionados à busca do interesse público. Não pode atuar nem a mais nem a menos. Tem que buscar o limite do razoável, a medida do necessário na consecução do bem comum e na utilização desse poder especial mencionado. Vamos a alguns exemplos desses poderes especiais, prerrogativas ou também denominados privilégios da administração pública. Privilégios concedidos ao poder público por força da autoridade e do princípio da supremacia do interesse público sobre o individual, com vistas à consecução do bem comum. Estas prerrogativas não têm equivalente nas relações privadas. Existem para possibilitar um melhor controle do equilíbrio social, tornando viável o convívio entre os cidadãos. A autoexecutoriedade dos atos da administração é um primeiro exemplo dessas prerrogativas ou poderes especiais. Diz respeito
a possibilidade de todo o ato administrativo ser autoexecutável, ou seja, poder ser executado independentemente de qualquer autorização, a não ser a própria autorização da lei. O administrador público age secundum legem. Porque assim faz, ele já tem uma autorização condicionada no ordenamento jurídico e vai atuar de forma a atender esse interesse público conforme essa autorização. Não precisa, portanto, de autorização judicial ou de qualquer outro poder. Nisso constitui-se a autoexecutoriedade dos atos administrativos. Revisando, significaria dizer que o ato administrativo é autoexecutável e, portanto, aplica-se desde logo independente de uma determinada autorização. Se o cidadão quiser se opor à realização desse ato, ele deverá buscar a tutela do Poder Judiciário. Não terá outra alternativa a não ser buscar que o Judiciário declare e impeça essa prática do ato. O administrador pode e deve atuar de acordo com a lei e de forma autoexecutável. É uma prerrogativa inerente aos atributos do ato administrativo. Nosso próximo exemplo, então, é o princípio da autotutela. A autotutela da administração pública corresponde na possibilidade que o administrador público tem de reformar, revisar os seus próprios atos, toda vez que eles estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico, não só com a lei, mas com o ordenamento jurídico no seu todo. Falaremos agora de um outro exemplo que se traduz no poder de expropriar ou de desapropriar que a administração pública possui. Essa é uma das formas mais intensas de intervenção do Estado na vida dos cidadãos. Se trata de uma aquisição compulsória da propriedade em face do interesse público. É talvez uma das formas de maior expressão de poder dentro das prerrogativas da administração pública. Falaremos agora de um outro exemplo que diz respeito à possibilidade ou ao poder de aplicar sanções administrativas. Elas decorrem do poder disciplinar da administração pública, aquele poder de, eventualmente, em caso de descumprimento de uma determinada regra jurídica, aplicar penas correspondentes, razoável e proporcionalmente, à infração cometida. As sanções administrativas, elas são incidentes tanto em face dos cidadãos, como também em face dos contratados da administração e também dos seus funcionários públicos. Um outro exemplo que devemos tratar é o poder que a administração possui de alterar ou rescindir os contratos administrativos. Se trata de uma cláusula exorbitante. Isso é importante para que se grave, porque vocês verão em licitação pública a importância, e em contratos administrativos também, a importância dessas cláusulas exorbitantes, que são a marca do contrato administrativo, porque exorbitam do direito comum. A administração pode rescindir ou alterar os contratos administrativos de forma unilateral, o que em nenhuma medida corresponde à teoria dos contratos do direito civil. É uma característica muito própria do direito administrativo e um poder da administração pública que se constitui como também uma das principais prerrogativas administrativas. O nosso próximo exemplo diz respeito ao poder de requisitar bens e serviços que a administração pública possui. Toda vez que estivermos diante de situações de calamidade pública, situações de necessidade ao interesse público, situações onde o interesse público se veja ameaçado em alguma forma, a administração pública pode requisitar bens do particular ou serviços do particular, por óbvio, indenizando-o em caso de perdas e danos. Na sequência, vamos falar da diferenciação de prazos em juízo. Essa é uma prerrogativa processual da administração pública, que tem uma razão de ser. A administração pública é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores litigantes dentro do Poder Judiciário. E para que possa bem atender o interesse público, tem um tratamento processual diferenciado. A primeira diferenciação diz respeito, portanto, aos prazos processuais. A administração tem prazos dilatados, prazo em dobro para recorrer e prazo em quádruplo para
contestar. Essa é uma informação relevante que é importante também que seja bastante fixada dentro do estudo que estamos nos propondo a fazer. Falaremos agora sobre o juízo privativo da administração. O juízo privativo é uma outra das prerrogativas processuais da administração. Essa prerrogativa diz respeito a uma especial separação dentro do Poder Judiciário. A administração pública é muito demandada em juízo, razão pela qual, quando estamos diante de uma demanda que envolva a União Federal, o Poder Executivo Federal, essa demanda deve ser direcionada à Justiça Federal, que é uma especialização do Poder Judiciário para atender às causas envolvendo a Fazenda Pública Federal. As demandas que envolvam a Fazenda Pública Estadual ou Municipal, elas deverão ser intentadas perante a Justiça Comum, mas, neste caso, serão intentadas perante as varas da Fazenda Pública, varas especializadas em atender o Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Municipal e as entidades que fazem parte desses poderes. O próximo exemplo é o processo especial de execução. A administração pública, ela não sofre constrição judicial de bem, ou como comumente denominado, penhora de bens. Os bens públicos são impenhoráveis, razão pela qual, quando a administração pública tem uma dívida a pagar com qualquer cidadão, ela o fará através de precatórios requisitórios inseridos numa ordem cronológica de pagamento, segundo o artigo 100 da Constituição Federal, no orçamento público. Esses precatórios serão pagos conforme a ordem cronológica de inserção e vão constituir-se em cartas de crédito que os cidadãos possuem em face da administração por demandas que tenham tido êxito no Poder Judiciário. Relembrando, a administração não pode sofrer a penhora de bens, por isso ela tem um processo especial de execução diferente daquele processo que os demais cidadãos todos têm que suportar se não satisfazem os seus débitos. A última das prerrogativas é a presunção de veracidade dos atos administrativos. Todo ato administrativo presume-se legítimo e verdadeiro. É uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa, portanto, uma presunção de que a administração pública age de acordo com a lei. Afinal de contas, a atividade administrativa, a função administrativa é uma função estritamente condicionada à lei. Nessa perspectiva, compete ao cidadão provar o contrário. É o cidadão que deve buscar junto ao Poder Judiciário a comprovação de que aquele atuar administrativo não está em conformidade com o ordenamento jurídico. Há uma inversão do ônus da prova para o cidadão. A administração pública atua de forma autoexecutável, como vimos, e presumidamente legítima. Essa é uma prerrogativa específica do ato administrativo, que é sempre considerado verdadeiro até prova em contrário. Antes de passarmos à análise do conceito das sujeições administrativas, é importante que, em virtude de já termos analisado o conceito das prerrogativas e também os principais exemplos cobrados em exames de ordem, que possamos identificar dois princípios que fundamentam as prerrogativas dentro do regime jurídico administrativo. Para completar ainda o nosso processo de estudo, é importante falar sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los, o que é também um dever, na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis. Celso Antônio Bandeira de Melo. Acabamos de ouvir e ler o conceito da indisponibilidade do interesse público. É importante explicar um pouquinho melhor esse conceito. Ele diz respeito a uma característica muito peculiar do administrador público. É aquela proposta que Cirne Lima, já mais de 100 anos atrás, falava de que o administrador público, ele não é senhor.
ele não é detentor do bem público ou do interesse público. Ele administra a coisa de outrem, a coisa pública, a res pública. O que significa dizer que os interesses que ele está gerindo, ele não pode dispor como bem entenda. O administrador público, ele não possui autonomia da vontade. O seu atuar é completamente regrado. O seu atuar é condicionado pelo ordenamento jurídico. Ele não pode dispor de interesses públicos como imagina melhor. Ele tem que sempre gerir esses interesses de acordo com o que determina a Constituição e o ordenamento jurídico, incluindo aí os princípios do regime jurídico administrativo que nós vamos ver na sequência. Para que possamos aprender esses princípios, é importante ainda algumas considerações. O regime jurídico administrativo, como já foi mencionado, é permeado pelo binômio autoridade e liberdade, que se traduz na questão prerrogativas versus sujeições. Aprendemos que prerrogativas são poderes especiais, fundamentadas nas ideias de que o interesse público prevalece sobre o interesse individual e também na ideia de que esse interesse público é indisponível. Ao mesmo tempo, nós devemos fixar que o poder público não pode tudo e que tem o atuar absolutamente condicionado. É aí que entramos no ponto da matéria, sujeições administrativas. São os limites à atuação estatal. São as determinações que o ordenamento jurídico estabelece para condicionar o atuar administrativo e também para garantir a liberdade dos cidadãos. Vamos agora, portanto, aprender o conceito das sujeições administrativas. A administração pública possui um sem número de imposições à sua liberdade de ação, incomensuravelmente maior que aquelas infligidas ao cidadão comum. São as sujeições administrativas, as quais restringem a atuação do Estado, condicionando-a ao atendimento dos princípios vetores do sistema normativo. Constituem-se nos princípios do regime jurídico administrativo. Vemos, portanto, que as sujeições são limites ao atuar do administrador. Vivemos num Estado democrático de direito, um Estado onde a administração pública só utiliza os poderes que detém de forma a buscar o interesse público na medida do necessário, do estritamente necessário. As sujeições aparecem, portanto, como importantíssimos valores de proteção do cidadão. Respondendo àquela nossa reflexão inicial, eu diria a vocês, alunos, que as sujeições administrativas, elas têm uma importância significativa na vida de cada um de nós e que normalmente as pessoas não se dão conta, porque é a partir das sujeições que o administrador encontra o limite do poder. É por essas sujeições que o policial não pode ultrapassar os limites da sua atuação numa abordagem rotineira de dia a dia. É por essas sujeições que o administrador público não pode sair por aí desapropriando o que ele bem entender sem uma determinada finalidade. É por essa sujeição administrativa específica, por exemplo, que o administrador não vai poder aplicar uma sanção administrativa além daquilo necessário para garantir o atendimento do interesse público ou aplicação da lei naquele caso concreto específico. As sujeições administrativas, elas são relevantíssimas e muito mais importantes que as prerrogativas, porque elas são a marca do Estado democrático de direito. Essas sujeições administrativas, elas se traduzem na garantia que o cidadão tem de respeito aos seus direitos fundamentais. Vivemos num Estado democrático de direito consagrado pela Constituição Federal de 88. Esse Estado de direito democrático, ele inseriu dentro do ordenamento jurídico vetores de orientação da administração pública. Uma administração pública que deve ser aberta, que deve ser plural, uma administração pública voltada ao bem-estar do cidadão. Numa proposta semelhante
a ideia de que o administrador público só existe para satisfazer os nossos direitos enquanto cidadãos. Na exata medida que o atuar do administrador público não busca a satisfação dos direitos dos cidadãos, ele não é mais um atuar legítimo e válido. Aí a proposta de dever-poder de função pública que vimos no início da aula. Por que um dever-poder? Por que não apenas um poder? Porque a partir de 1988, com a proclamação da nossa Constituição Cidadã, o administrador público tem obrigação de satisfazer as nossas necessidades, de garantir o bem-estar coletivo. Ele tem dever de buscar o bem-estar coletivo. E na busca deste bem-estar coletivo, ele se utiliza de algum poder, que são as prerrogativas que vimos. Essas sujeições, portanto, são muito importantes para o desenvolvimento de todo o direito administrativo. E, em especial, nos exames de ordem, elas são extremamente requisitadas. Teremos que ver com atenção essas sujeições que se consubstanciam nos princípios do regime jurídico administrativo de proteção ao cidadão, para que possamos ter êxito nas provas de ordem e para que possamos aprender adequadamente o conteúdo do direito administrativo, como nos propusemos desde o início. Vamos então para as dicas de estudo da aula de hoje. Como dicas de estudo da nossa aula de hoje, eu indico a vocês, alunos, que memorizem o conceito de função administrativa, na verdade, que vocês possam buscar dentro do conteúdo a noção de dever-poder. Isso tem que estar bastante presente porque várias perguntas podem ser feitas com base nessa noção de dever-poder dentro da função pública, da função administrativa. Além do conceito de função administrativa, é importante ter em mente o conceito de prerrogativas e o conceito de sujeições, dentro dessa proposta de binômio do regime jurídico administrativo. Prerrogativas como poderes especiais, privilégios concedidos ao administrador público em face de seu papel de gestor dos interesses públicos e sujeições como limites à atuação estatal. Estes dois conceitos são bastante importantes. Seria também interessante uma indicação de alguns dos exemplos das prerrogativas, embora a prioridade é para a memorização dos conceitos, tanto de prerrogativas como de sujeições e dessa noção de binômio, autoridade versus liberdade. Com essa dica de estudo, vamos encerrar a aula de hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, onde daremos continuidade ao estudo do regime jurídico administrativo, em especial ao estudo de exemplos das sujeições administrativas, que é, sem dúvida nenhuma, a matéria principal de regime jurídico administrativo, os princípios que orientam o regime jurídico administrativo. Esse é um conteúdo que vai ser exigido de vocês, tanto na prova objetiva de exame de ordem, quanto na prova dissertativa do mesmo exame. Até lá, então.